Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Ao longo dos anos, os softwares foram evoluindo para que os usuários tenham uma experiência cada vez melhor. Hoje eu vou falar sobre as vantagens do software Linux em relação ao Windows. Se gostarem do vídeo, deixem o like, se inscrevam e ativem o sininho de notificações. Linux versus Windows. Uma das principais vantagens do Linux em relação ao Windows é o custo. O Linux é de graça. Ele é um sistema operacional de código aberto, o que significa que você pode incluir recursos nele se souber programar. Por isso ele é mantido por vários programadores espalhados pelo mundo, o que proporciona agilidade na resolução de bugs, principalmente problemas de segurança. Além disso, o layout é altamente customizável sem precisar saber programar. Ele possui ferramentas para a customização da interface, sem contar as diversas customizações já prontas, feitas pela comunidade de usuários que você consegue baixar através da internet. Você pode deixá-lo do jeito que quiser. É possível inclusive deixá-lo muito parecido com o Windows ou o MacOS. Acredite, já fizeram isso. É difícil usar o Linux? Hoje em dia o Linux está bem fácil de usar. As interfaces são bastante intuitivas. Existem interfaces parecidas com o Windows, tornando a adaptação rápida e fácil. Se você é um usuário Windows, por exemplo, você pode começar com o Linux Mint. O Linux Mint é uma distro que possui semelhanças no layout com o Windows. As coisas são organizadas da mesma forma na tela, com uma barra de tarefas na parte inferior, um menu iniciar no canto esquerdo e o calendário ou os ícones de rede e volume no canto direito, assim como ícones na área de trabalho. Talvez uma coisa que esteja passando na sua cabeça agora é: eu preciso saber comandos de terminal para usar o Linux? Eu pensei a mesma coisa quando fui apresentado ao Linux pela primeira vez. Principalmente quando via os usuários avançados escrevendo aquele monte de comandos. Não se preocupe, não precisa conhecer comandos de terminal. As tarefas comuns do dia a dia podem ser feitas através da interface da mesma forma que você faria no Windows, mas é sempre bom saber comandos de terminal. Independente do sistema operacional que estiver usando, eles podem salvar sua vida algum dia. Outra questão que aparece é em relação à instalação de programas. O Linux possui App Stores ou Software Centers, como prefira chamar, assim como nos celulares Android e iPhone, que você já deve estar familiarizado, não é mesmo? Com vários aplicativos disponíveis, você não tem que ir até o website do software, fazer download e executar o instalador, assim como estamos acostumados a fazer no Windows, ainda que seja possível fazer a instalação de aplicativos dessa forma também. E a propósito, é possível fazer a instalação de programas pelo terminal, baixando direto dos repositórios existentes, por meio de comandos como apt e snap, entre outros. Exemplo: sudo apt install blender ou sudo snap install gimp. PopShop, imagem da loja de aplicativos da distro Pop! OS. Vou deixar o link na descrição. Disponibilidade de aplicativos. Algo que sem dúvida pode barrar uma pessoa de querer usar um sistema operacional é a disponibilidade de aplicativos. Já vimos isso acontecer. Quem nunca ouviu falar do Windows Phone? Que é um ótimo sistema operacional na minha opinião, mas a baixa oferta de aplicativos desencoraja qualquer um de usá-lo. Pensando nisso, se não houver versões compatíveis dos softwares que você costuma usar no Windows para Linux, isso pode ser um empecilho. O Linux possui uma boa oferta de aplicativos. Praticamente para tudo que você vê no Windows, existe uma alternativa open source para Linux. O pacote Office da Microsoft, por exemplo, possui algumas versões parecidas no Linux, como LibreOffice, OnlyOffice e FreeOffice, ainda que possa haver problemas de compatibilidade ao abrir e salvar arquivos criados no Microsoft Office,
nas suas versões free do Linux. Entretanto, nesse caso, é possível usar a versão do Microsoft Office para a web, que funciona bem nos dois sistemas operacionais. E se mesmo assim você preferir usar o mesmo software que utiliza no Windows, ainda é possível de duas formas. A primeira e mais óbvia é procurar a versão nativa do software para Linux. Nem sempre você irá encontrar, mas caso não encontre, existem alternativas para isso. É possível instalar aplicativos como o Wine, para permitir a compatibilidade do software com o Linux. Falaremos mais sobre isso na próxima sessão. Agora, se você for usuário dos programas da Adobe, como Photoshop, Illustrator, Premiere, etc., não existe uma versão nativa para Linux, e também não é possível até o momento executá-los com o Wine. Nesse caso, a única solução seria migrar para uma alternativa open source similar, como o GIMP, em substituição do Photoshop, e o DaVinci Resolve, em substituição ao Premiere. A propósito, existe o Ubuntu Studio, que é uma distro feita para pessoas que trabalham com criatividade, como criadores de conteúdo, por exemplo. Ele já vem pré-instalado com vários aplicativos, de edição de áudio, vídeo e editores gráficos. Além disso, o seu kernel, que significa núcleo do sistema operacional, já vem pré-configurado para proporcionar pouco atraso. Muito bom para trabalhos com áudio. Se você já usou alguma pedaleira no PC, sabe bem do que eu estou falando. Esse foi o assunto de hoje. E se gostou do vídeo, deixe o like, se inscreva e ative o sininho de notificações. Até mais!